Chamamos para a roda, então, o professor Solano, Luiz Alexandre Solano Rossi, e que foi chamado para a roda pela irmã Elisângela e o padre Leonardo, que tem um livro sobre a nossa amada Ruth, enquanto as amigas da irmã Elisângela a gente não conhecia, as amigas do professor Solano a gente conhece, mas conhece por fama. Obrigado por nos ajudar a aprofundar essa figura e conhecê-la melhor. O professor Solano é biblista, pós-doutor em teologia e em história antiga pela Unicamp, em teologia ele fez pós-doutorado fez no exterior, doutor em ciências da religião e mestre em teologia. Professor no mestrado e no doutorado em teologia da PUC Paraná e na Uni-Inter, Centro Universitário Internacional. Nos fala de Curitiba. A você a palavra, professor Solano. Obrigado, Carmen. Obrigado pela gentileza da apresentação. E também quero agradecer, né, ao padre Leonardo e a Elisângela pelo gentil convite. Me senti muito honrado em participar desse projeto. Uma alegria bastante grande. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um livro de Ruth, e eu dei o título, né, do meu capítulo, Os Caminhos da Sobrevivência num Mundo Sem Muros, para tentar olhar mais de perto, né, as histórias que giravam ao redor de Noemi e Ruth e que giram ao redor de tantos e tantas migrantes em nosso mundo atual. Mas eu quero fazer diferente agora um pouco na minha apresentação. Eu quero tecer alguns comentários a partir do próprio texto, mas em linhas gerais, e deixar, né, o detalhamento do texto bíblico para que os nossos irmãos e irmãs leitores possam fazer isso posteriormente, para que eu tenha condições de dar algumas ênfases mais de âmbito geral, né, ou a partir da própria teologia do texto, desse de Ruth e de outras, né, possibilidades de temática religiosa que o texto nos permite, né? Então, né, nós temos, né, no livro uma migração, né, que se apresenta como tragédia, né, e uma tragédia, por que não, com um caráter de inevitabilidade, tanto por conta da fome que assola a região de Belém, mas também possivelmente por conta da rede de proteção, de solidariedade que se encontrava dilacerada, revelando então que a migração, quer dizer, o processo de migração que ora iria se iniciar, mostrasse ou expusesse uma ruptura muito dolorosa. Lógico, né, que eu me refiro à história de Ruth e Noemi como um gênero literário, não historiográfico, mas sim como representativo, né, de um movimento de migração que acontece entre o povo de Deus e aí a história, né, a maneira como é retratado as múltiplas histórias ou pequenas histórias que envolvem essas mulheres é representativo, né, de mais grupos, né? Associada à migração, seria necessário também apresentar palavras contundentes como instabilidade, insegurança, pobreza, marginalização, desespero, insegurança alimentar, mas também a busca pela dignidade e pela paz. Então, é possível dizer que é possível, né? É possível encontrar em Noemi e Ruth o encontro, né, de resistência, resiliência e esforço que conduzem à superação e sobrevivência em uma terra estranha, garantindo, por conta disso, a continuidade da vida. A busca por mobilidade de duas mulheres que lutam para sobreviver e se deparam com muros que precisavam ser rompidos, deixa clara a impressão que a sociedade
de que a sociedade se encontrava artificialmente construída a partir de conceitos de centro e periferia que são inibidores de mobilidade. Aí no texto eu trabalho, né, esses conceitos de centro e periferia, que são conceitos que eu descobri a partir de análises sociológicas. Eu tenho abusado desses conceitos para trabalhar também a literatura bíblica, né? Quer dizer, pessoas que vivem na periferia, no caso, né, das duas mulheres, Ruth e Noemi, não pertencem ao círculo interno, então são, portanto, consideradas inferiores e em processo constante, contínuo de inferiorização. Por conta disso, viver na periferia, viver na fronteira, gera um sentimento de insegurança, porque o centro é associado com a harmonia e a periferia é ligada, é associada ao caos. Então, por que não dizer, né, que Ruth e Noemi, vivendo o caos social, o caos político, o caos da insegurança alimentar, o caos do futuro que se encontra comprometido, porque o presente já é bastante inadequado, elas são promotoras da continuidade dos atos criacionais de Deus em Gênesis 1, que do caos produz vida que se estrutura, né, a partir daquilo que é bom, daquilo que é benéfico, daquilo que é tov, daquilo que permite a qualidade de vida. Quer dizer, na noite escura, né, da alma, da existência dessas duas mulheres, elas assumem o protagonismo na fronteira da criação de uma nova possibilidade, de vida, né? Quer dizer, o caos é superado, né? O caos é superado pela ação dessas duas belíssimas mulheres em meio à fronteira, né? Deixa eu pular aqui um tanto. Eu não quero, né, delongar muito a minha fala, né? Mas quando eu estava escrevendo, né, esse texto, né, eu também estava lendo o texto da Fratelli Tutti, e lá o Papa Francisco escreve assim, né? Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. E por que não dizer que a teologia bíblica nos autoriza a afirmar que Deus é o primeiro que migra dentro de um mundo que é pobre, dividido e marcado pela violência. Desde o lugar mais obscuro da história, a escravidão do Egito, o Deus migrante e da vida deseja revelar esperança para todos e todas que experimentam a dor como alimento diário. Ou seja, o Deus incriado, ele se insere na realidade criada desde o reverso da história. Ao se deslocar dos céus e se revelar aos escravos vulneráveis no Egito, escravas, a teologia bíblica nos diz que cruzar fronteiras é central para a criação de uma sociedade mais justa, acolhendo, promovendo, protegendo e integrando. E dentro dessas considerações gerais, né, não descendo, né, para a discussão do texto bíblico do livro de Ruth, essas duas mulheres, né, de fronteira nos ajudam a pensar que os espaços de fronteira são todos eles espaços artificiais, construídos por uma sociedade excludente, uma sociedade que impede a construção digna do ser humano e que procura, ao afastar homens e mulheres para as periferias do mundo, da vida, cria situações de injustiça. E, para finalizar, eu lembrei, né, assim, ao ler Ruth, né, ao ler o livro de Ruth, né,
fiquei extrapolando, como vocês puderam ver, né, teologicamente, daí eu fui para Gênesis, né, eu fui para Êxodo, tentando perceber esses processos, né, de teologia migratória, de espiritualidade a partir da fronteira, dos processos de migração. E aí eu me lembrei, né, isso para finalizar, eu me lembrei de uma canção que eu aprendi a cantar quando era adolescente, um bocadinho de tempo atrás, que é baseada num texto do Apocalipse, né? E o refrãozinho da canção é um libelo, né? É um chamado, né? De todos nós para vivermos a espiritualidade da fronteira. E a canção era assim, né? Me perdoem a minha voz estridente, né? Para cantar. De todas as tribos, línguas, povos e raças, muitos virão te adorar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. É um texto belíssimo no Apocalipse que nos mostra que a ação de Ruth e Noemi em meio à crise, né, à crise da migração, é possível agir de forma inteligente, agir de forma resiliente, agir de uma maneira que possibilita a solidariedade e processos de reconstrução e de reconquista da dignidade da vida. Obrigado, gente. Obrigado pela acolhida, obrigado pela cordialidade de poder participar desse belíssimo projeto que está sendo, né, foi lançado. Obrigado, Carmen, era isso.